Hoje contra Cras. Hoje contra o amanhã. Sabe aquela batalha que acontece dentro da gente todos os dias? Aquela escolha entre fazer agora ou, deixar para depois? Pois é. Vamos mergulhar na história de uma decisão que ecoa há mais de 1.700 anos. A história de um homem que encarou a tentação do amanhã de um jeito, olha, dramático e definitivo. Essa luta contra o depois é muito mais do que só preguiça, né? É uma força de verdade, quase uma vozinha que fica sussurrando no nosso ouvido. Ah, amanhã eu começo, depois eu resolvo isso. Todo mundo conhece essa voz. E essa é uma batalha que, no fundo, define quem a gente é e o que a gente vai ser na vida. Isso nos leva a uma pergunta muito curiosa. Por quê? Para essa batalha tão atual e tão pessoal, tanta gente busca inspiração justamente num soldado romano lá do século IV. O que a história desse cara tem a nos dizer sobre as nossas próprias urgências, sobre o nosso agora? Para a gente entender isso, nossa viagem no tempo nos leva para a antiga Armênia, bem no auge do Império Romano. É lá que a gente vai conhecer um homem chamado Expedito. E olha, ele não era um soldado qualquer. Ele era um cara de alto comando, de poder e de muito respeito. O Expedito era nada menos que o comandante da 12ª Legião, a Fulminata. O nome já diz tudo, aquela que ataca como um raio. Era tropa de elite, famosa pela sua rapidez e ferocidade em batalha. Ou seja, um homem de ação, acostumado a tomar decisões de vida ou morte num piscar de olhos. Mas é aqui que a história ganha uma tensão enorme. Apesar de ser esse líder super decidido na guerra, ele vivia adiando a decisão mais importante da vida pessoal dele, a sua conversão ao cristianismo. E o mais irônico de tudo é que ele estava cercado por essa fé. Muitos dos seus próprios soldados, os homens que ele liderava, já eram cristãos convictos. Ele via o exemplo deles todo santo dia. Só que essa tensão toda não podia durar para sempre, né? Chega uma hora que a gente tem que decidir. E é exatamente aqui que a história do Expedito deixa de ser só um relato histórico e se transforma numa poderosa lição de vida, numa alegoria. Diz a tradição que no exato momento em que Expedito finalmente decide, ok, é hoje, uma força aparece para tentar impedir. Mas não é um monstro, não é nada disso. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Um corvo. E esse corvo grasna uma única palavra em latim: cras. Cras significa amanhã. É a procrastinação em forma de bicho. Para pensar. A maior tentação que apareceu para ele não foi poder, não foi riqueza. Foi a sugestão confortável de deixa para amanhã. Do outro lado estava a palavra que representava sua decisão. Ode, que significa hoje. Ação imediata, decisão. E a reação do Expedito é o que vira a chave de toda a sua história. Ele não discute, ele não pensa duas vezes. Com a mesma velocidade da sua legião, ele simplesmente pisa no corvo, esmagando a ideia do amanhã debaixo do pé. E grita a sua escolha: ode, hoje. Nada mais vai ser deixado para depois. Mas é claro que uma decisão dessas, no Império Romano do imperador Diocleciano, não era só uma escolha pessoal. Era um ato político extremamente perigoso. E as consequências foram, assim, imediatas e brutais. Para o Diocleciano, um comandante de elite que abandonava os deuses de Roma estava cometendo alta traição. A decisão do Expedito foi vista como uma afronta, uma insubordinação gigantesca, bem no comecinho do que ficou conhecido como a Grande Perseguição, que foi a campanha mais violenta para tentar acabar com o cristianismo no Império. Expedito foi preso, foi torturado para que ele negasse a nova fé, mas ele não voltou atrás. Aquele ode dele não era da boca para fora. Ele foi condenado e decapitado no dia 19 de abril de 303. E um detalhe que torna tudo ainda mais real, mais humano: ele não morreu sozinho. A história guardou os nomes dos companheiros de exército que morreram com ele. A história do Expedito é tão forte, mas tão forte, que ela sobreviveu por séculos. E não só em textos, não. Ela foi codificada numa imagem cheia de simbolismo. É quase como uma biografia visual. E o fascinante é como a gente consegue ler a história inteira dele só de olhar para essa imagem. Cada detalhe conta um pedaço. A roupa de legionário lembra de onde ele veio. O manto vermelho é a cor do martírio. A palma na mão esquerda era um símbolo romano de vitória, que aqui significa a vitória sobre a morte. E claro, o principal, o corvo do Cras, do amanhã, esmagado sobre o pé dele, e a cruz com a palavra ode, hoje, erguida na mão direita. Tá tudo ali. E esse simbolismo todo criou um legado que foi muito além da própria história. Em igrejas no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, a devoção a ele é gigante.
Ele se tornou o santo das causas urgentes, de quem precisa de uma solução para ontem. Ok, mas com uma história tão incrível assim, é natural que a gente se pergunte, tá, mas o quanto disso é fato histórico comprovado e o quanto é lenda? A verdade é que, como muitos santos dos primeiros séculos do cristianismo, os documentos daquela época são bem raros. E aí entra uma das teorias mais curiosas, a do expédito próprio. Uma história bem popular diz que umas freiras em Paris, lá no século XVIII, receberam de Roma uma caixa com relíquias de um mártir que ninguém sabia o nome. Na caixa estava escrito a palavra italiana expedito, que significa enviado ou expresso. A teoria é que elas podem ter confundido a instrução de envio com o nome do santo. E assim, por ironia do destino, nasceu a devoção ao santo da rapidez. Então, o ponto central é este. Não importa tanto se a origem exata do nome veio de uma caixa ou não. A necessidade que as pessoas tinham de um protetor contra a procrastinação era tão real, tão forte, que a figura de expedito preencheu essa necessidade de um jeito incrível. A força da mensagem dele, a de agir hoje, é o que realmente importa e o que fez essa história durar tanto tempo. E isso tudo nos traz de volta para o começo. Hoje, crais. Hoje, amanhã. A história de Expedito é um lembrete poderoso de que as decisões mais importantes da nossa vida não podem ser adiadas. A escolha é sempre no presente. É sempre hoje. No final das contas, a história de Expedito não é só sobre um soldado romano de séculos atrás. É sobre a nossa própria coragem de fazer uma escolha, de assumir um compromisso hoje. Para quem está se preparando para a crisma, para confirmar a fé, ou para qualquer pessoa que está num momento de decisão, a pergunta que essa história deixa é muito direta. Qual é o nosso corvo? Qual é a procrastinação que a gente precisa esmagar? Qual é o nosso ode, o nosso hoje, que precisa ser gritado para o mundo?